Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 20. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e agradecer ao pastor da igreja por mais uma vez nos dar espaço para transmitir a palavra do Senhor. Sou muito grato a Deus por tudo. Há alguns meses atrás, há uns 6 meses atrás, no início da pandemia disso tudo, minha esposa me mandou uma mensagem, eu estava no trabalho, a secretaria estava começando a dispensar os funcionários e ela mandou uma mensagem dizendo, eu estou sentindo o Filipinho, né? Ele mexendo na barriga e está muito estranho. Eu falei com a médica, ela me orientou que a gente vá na urgência. Isso ela passou a madrugada inteira sentindo ele remexendo na barriga. E quando eu cheguei e vi a mensagem no trabalho, eu saí do trabalho e fui levar ela na urgência. A gente aguardou, né, o atendimento lá na Santa Helena. E quando a médica atendeu a gente, ela colocou um aparelho na barriga dela, que eu não faço ideia do que é aquilo. Eu só ouvi a frequência cardíaca do coraçãozinho dele. Tum, 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 tum. Ela disse, olha, ligou, pegou o telefone, ligou e disse, prepara uma mesa de cirurgia porque é um parto de emergência, daqui você vai para a sala cirúrgica. Meu sangue foi pro dedo do pé. Eu fiquei, meu Deus do céu. Mandei um áudio para minha família, praticamente chorando e gaguejando. Eu entrei no elevador subindo para botar a roupa cirúrgica. E eu tremendo, dizendo, meu Deus, tem misericórdia. Que a primeira coisa que a gente pensa, meu Deus, eu vou perder a esposa, eu vou perder o filho. Mas Jesus chegou na frente, meu filho está aqui, inclusive, está trocando a fralda ali. Foi apresentado na terça-feira passada e Jesus cuidou dele. Passou esse processo inteiro e está gordinho, está mamando, está feliz, está só no aleitamento materno e está gordinho, para a glória de Deus. Jesus cuidou da minha família, eu sou grato a Ele por isso. Livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 20. James, se puder. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adoram. Adorem, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e adorem em verdade. Esse texto que acabei de ler é um pouco do final de um encontro que Jesus tem com uma mulher que a Bíblia vai chamar ela de a mulher samaritana. E se você começa a ler o texto de João no capítulo 4, ele começa dizendo que Jesus ele estava na Judéia e por conta de alguns problemas ele então decide sair da Judéia e ir em direção a Galileia. O problema é que para passar de um ponto a outro, ele deveria passar por Samaria. E tinha uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos que vinha desde a época da divisão do reino, lá atrás, reino do norte e reino do sul, e desde o período em que houve o cativeiro, havia essa rixa aí entre judeus e entre samaritanos. Um acreditava que um era impuro, o outro era mais puro que o outro, um era mais santo, então havia uma certa rivalidade ao ponto em que algumas pessoas, quando iam fazer esse mesmo percurso, preferiam fazer um percurso que demorava dias a mais para evitar passar por Samaria. Mas o texto de João diz que Jesus, ele decide passar por Samaria, e o texto é enfático quando ele diz, era necessário passar por Samaria. A necessidade de Jesus de passar por Samaria não era apenas geográfica para encurtar a viagem, mas é porque existia uma obra a ser realizada em Samaria. Em Samaria, o próprio Cristo, ele começara a uma obra missionária, e ele tinha um encontro marcado com uma mulher que nem sabia que tinha um encontro com Cristo. A obra de Deus na vida desta mulher começa quando Jesus decide sair de um ponto a outro. E o que é que tem a ver, jovem, com a minha vida? Tem a ver que nesta noite, no dia 20 de setembro, é o dia do encontro que Jesus está passando em Samaria e te encontra aqui
nessa noite é a noite do encontro do Senhor com o Senhor Jesus de Nazaré. Felipe, para que eu já sou crente, é um encontro, porque muitas das vezes nós estamos na presença dele, mas estamos secos da sua presença. Estamos diante de Deus, mas a nossa vida não está muito boa, não está muito alinhada com os princípios do reino dos céus. E Jesus, ele decide se encontrar com a mulher, como decide se encontrar comigo e com você aqui na noite desse dia, para dizer: eu preciso ter um encontro contigo, mas há muito tempo você foge de mim, e essa tarde, nesse princípio de noite, eu marquei para dizer: eu estou te esperando há muito tempo, e enquanto você não me esperava, eu estou aqui à beira de uma fonte esperando você passar, para dizer que tem uma obra a realizar na sua vida. Não adianta fugir. No dia que você disse que entregava a sua vida na direção do meu Espírito, você estava dando legalidade para o meu Espírito agir na tua vida. Ei, tem uma obra de Deus a ser realizada em você, tem uma obra de Deus a ser realizada na tua casa, tem uma obra de Deus a ser realizada na tua família, tem uma obra de Deus, e você precisa entender e interiorizar isso, de que Jesus, ele precisa de você no caminho certo, no momento certo, porque a obra não pode parar, e ele conta com a tua vida. Existia uma obra que Jesus tinha que realizar ali, e o texto diz que ele para em Sicar, e em Sicar tinha uma fonte, ele senta e começa a se refrescar ali na sombra, porque o texto diz que ele para à beira de uma fonte ao meio-dia, e os seus discípulos vão até a cidade para comprar alimentos, para matar a fome deles. Afinal era uma viagem de alguns dias, e o texto diz que Jesus estava lá à beira da fonte, meio-dia, sozinho, mas ele fisicamente estava sozinho, mas ele estava aguardando o encontro de alguém que já estava vindo para ter a sua vida mudada. E enquanto ele estava ali, eu fico só imaginando aquela mulher indo ao encontro da poço, indo ao encontro da fonte, sem imaginar o que iria acontecer com ela. Talvez ela pensava: só vou pegar água e vou voltar para minha casa, como faço todo santo dia. Eu vou buscar água para matar minha sede, para fazer as minhas coisas dentro de casa, e é mais um dia como qualquer outro. Ela não fazia ideia do encontro que ela iria ter naquela hora, naquela tarde, ao meio-dia, sem ninguém ver. Ela não fazia ideia, assim como você não faz ideia do que Jesus quer falar com você. E há muito tempo eu insisto e repito nisso. Eu gosto de criar um script para pregar, e não estava no script de falar isso, mas Jesus estava há muito tempo te esperando à beira do poço, para dizer que tem propósitos contigo, e que há muito tempo você vem deixando de lado, há muito tempo você vem postergando, dizendo: vamos deixa a vida levar. Um dia ele se encontra comigo, ele se encontra mesmo, porque ele não vai perder você de vista, ele não desiste mesmo, porque ele teve um investimento muito alto para te chamar, para te colocar dentro da igreja. Ele não vai te perder para o mundo, ele não vai te perder para as coisas que estão lá fora tentando te tirar do centro da vontade de Deus. Existe a fúria do demônio tentando te arrancar de dentro da igreja, e o texto da Bíblia diz que ele brama como leão, mas o texto também diz que ao nosso derredor existe o anjo do Senhor nos guardando. E se ele brama como leão, o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, que não nos desampara, que não nos abandona, que mesmo quando estamos fracos, ele olha para nós e diz: eu ainda invisto em você. Que quando nós estamos carentes, ele diz: eu acredito em você. Que quando estamos pensando em largar tudo, desistir, ele olha e diz: eu te removo com a destra da minha justiça, eu te ponho de pé. Você ainda está aqui na casa de Deus, mesmo às vezes fraco, mesmo às vezes sem entender direito como você consegue estar aqui, é porque Deus tem te sustentado. E ele nessa noite quer ter um encontro contigo para dizer: não quero você apenas do jeito que você está, eu quero te levar, como na revelação de Ezequiel capítulo 47, a águas mais profundas, a um nível de relacionamento um pouco mais intenso com Deus. Eu quero você um pouco mais perto da minha presença. Eu quero que você entenda mais uma vez que existe propósitos de Deus para a tua vida, e ele está bradando nessa noite no seu ouvido dizendo: eu estou te aguardando para um encontro há muito tempo.
Ao meio-dia, Jesus está lá. E o texto diz que a mulher vai ao encontro de Jesus sem saber. Interessante. É porque o horário em que essa mulher vai buscar água é ao meio-dia, Walter. É um horário incomum. Ninguém vai buscar água ao meio-dia no sol do Oriente Médio. Isso nos remete a, primeiro, essa mulher não era muito querida pelas pessoas que estavam naquele local, porque meio-dia é um horário que as pessoas geralmente se recolhem, porque o sol está muito intenso. Então ela vai num horário que as pessoas não vão vê-la. Segundo, isso aponta para que ela não tinha muita amizade com as mulheres, porque quando as mulheres iam buscar água nas fontes, elas iam em grupos, mas essa mulher estava sozinha. E pelo histórico que o texto revela, isso aponta também que ela não era uma pessoa muito vista pela sociedade daquela época, pela sociedade de Sicar de Samaria. Por isso ela vai sozinha buscar água num horário incomum. E talvez você pergunta, mas e daí? O que é que tem a ver comigo? E daí que, assim como essa mulher, muitas das vezes nós estamos tomando atitudes como essa, achando que o céu não nos enxerga, achando que ninguém está vendo nada, achando que a nossa vida não existe nenhum ser supremo no controle de nada. Estamos tomando algumas atitudes e algumas práticas que desagradam a Deus. Estamos dizendo, ninguém está vendo, afinal de contas, eu estou fazendo isso ao meio-dia. Ao meio-dia ninguém me enxerga, ao meio-dia não tem ninguém para olhar, ao meio-dia não tem ninguém para apontar o dedo e dizer, olha lá para onde ele está indo. Ao meio-dia não tem ninguém para ficar olhando e dizendo, olha lá onde vai o Moisés, ele está indo meio-dia à beira do poço. Não, meio-dia ninguém está olhando para isso. Meio-dia as pessoas vão se preocupar com o almoço, ao meio-dia as pessoas se recolhem. Mas o texto vai dizer que nesse horário incomum existia um meigo nazareno esperando a mulher, que não esperava um encontro desse tipo. A mulher não esperava ter um encontro com Jesus porque ela achava que estava vivendo escondido, mas Jesus estava lá esperando ela para dizer que mesmo escondida, mesmo com a impureza da vida dela, ele ainda acreditava nela, mesmo com a vida diante da sociedade desgraçada, mesmo com a vida moral e espiritual dela totalmente despedaçada. Jesus estava lá na beira do tanque esperando ela meio-dia para dizer que ele ainda tinha propósitos e planos e projetos. E eu preciso te dizer, não importa o tamanho do teu pecado, o que importa é o tamanho do perdão e da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que é que você tem feito, mas ao meio-dia existe um homem chamado Jesus de Nazaré, e ele está esperando para dizer, eu não olho para o teu passado, mas eu tenho projetos para realizar na sua vida. Aleluia, aleluia. A impureza daquela mulher era conhecida, e só por ela ser samaritana, ela já era mais impura ainda. Para você ter uma ideia do nível de rivalidade que existia, de religiosidade, se um samaritano pegasse num copo de água para beber, um judeu não topava naquele copo, porque se ele topasse, ele estaria cerimonialmente impuro. Mas quando Jesus se encontra com aquela mulher, o primeiro pedido dele é, me dá um pouco de água. Quando Jesus fala isso, o texto diz que a mulher se escandaliza, porque ela sabe que diante dos olhos dos judeus e diante dos olhos das pessoas, ela estava impura. E eu quero falar aqui de alguns pontos que Jesus revela na mulher. O primeiro ponto que Jesus vai revelar na mulher é a sua impureza. Quando Jesus conversa com ela, ela reconhece que ela não era digna diante da lei. A lei dizia que ela era impura. E o que eu acho interessante é que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não aboliu a lei e não feriu a lei, mas ele cumpriu a lei. E cumprindo a lei, ele falou com essa mulher, ele pregou para essa mulher, ele evangelizou e ganhou essa mulher para os caminhos de Deus, usando o poder da palavra. A impureza na vida dessa mulher era tanta
que quando Jesus, no desenrolar da conversa que Jesus tem com essa mulher, Jesus revela que ela tinha chegado a ter 5 maridos, e o que ela tinha no momento não era um relacionamento legalizado, ou seja, ela tinha tido na história da sua vida 6 relacionamentos. Isso era muitos relacionamentos para a sociedade da época. Isso revelava que isso também tinha o nível daquela mulher, e revelava o tipo daquela mulher. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele não olha para o tipo de pessoa que nós somos. Se Jesus fosse olhar para o tipo de pessoa que Felipe é, eu não estava aqui. Se Jesus fosse olhar para o tipo de pessoa que você é, você não estava aí. Se Jesus fosse olhar para os nossos defeitos, querido, não estaríamos aqui. Seres imperfeitos, buscando a perfeição através da imagem de Cristo, se santificando dia após dia, até chegar à estatura de varão perfeito. O processo de santificação é dia após dia. Sabe por que você está aqui? Graça. Não é pelas suas obras, não é porque você é bom, não é porque você doa, não é porque você fez doações durante essas lives que tiveram. Salvação não se compra. Quem comprou foi Jesus na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue na cruz, e ele pegou a célula do pecado, cravou na cruz e disse: o preço está pago. Quem pagou foi Cristo. E se Cristo pagou o preço, deixa eu te dizer uma coisa, você que me ouve pelo YouTube, ou você que está aqui na minha frente, se o preço do perdão já foi pago, o que é que te aprisiona? Porque você não consegue se livrar desses laços que te prendem e te faz ficar distante de Deus? Se o preço já foi pago, o que é que falta para você dar um passo para Jesus? Se o preço já foi pago, por que é que você não se decide com a sua vida de viver uma vida nos caminhos do Senhor? O desenrolar da conversa, Jesus então diz para aquela mulher: mulher, você não pode me dar essa água, e se você beber dessa água, você volta a ter sede, mas eu tenho uma água, que se eu te der, nunca mais você vai ter sede. Eu tenho águas vivas. A mulher, quando ouve isso, ela pensa que Jesus tinha um tipo de água que era um pouco mais pura, era uma água mais limpa, mais leve. Ela não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Ela achava que Jesus tinha água. E ela diz: me dá um pouco dessa água, porque eu não precisaria mais vir aqui. Me dá dessa água, porque eu não preciso sair da minha casa meio-dia para vir buscar aqui água de novo no poço. Me dá disso, porque eu já estou cansado de viver a vida que eu vivo. Me dá um pouco dessa água, porque eu já estou fadigada, eu estou cansada. Eu não aguento mais viver a minha vida. Eu não aguento mais viver com o peso do pecado que me oprime. Me dá um pouco dessa água para que eu possa ter um pouco mais de liberdade, porque eu me sinto aprisionada. Me dá um pouco dessa água para que eu sinta a liberdade dentro de mim. Aí Jesus diz: mulher, a água que eu tenho para te dar, ela não é uma água que mata a sede. Você bebendo, você volta a ter sede. A água que eu tenho para te dar, ela vai fazer dentro do teu interior jorrar fontes e rios de águas vivas. O segundo ponto que Jesus mostra aqui, que Jesus vai expor e revelar nesse encontro, é a necessidade da mulher de ter uma fonte dentro do teu coração. E quando eu falo de fonte no interior, isso é muito interessante, porque no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: o meu povo cometeu 2 maldades, abandonou-me diante das fontes de águas vivas, cavando para si cisternas rotas, que não retêm água. Sabe o que o texto está dizendo? O meu povo, ele esqueceu de mim, fonte de águas vivas, para buscar em cisternas que não retêm água, cisternas que não alimentam que não vão matar a tua sede. Sabe o que o texto está querendo dizer? Que muitas das vezes dentro da casa do Senhor, muitas das vezes a gente abandona, dá as costas. E Felipe, isso às vezes não é intencional. Sabe por quê? A correria do dia a dia, o dia a dia, os afazeres,
A faculdade, o trabalho, o estudo, o curso, o filho, o marido, o café, a janta, o almoço, a casa, o gato, o cachorro, o quintal, o programa de TV, o filme Netflix, o jornal nacional. E quando você olha, já está 9h30 e você diz: estou cansado, vou dormir. Aí o ciclo se repete, e você vai vindo para a igreja e acha que vir para a igreja, isso dá um carimbo de um passaporte, como se estivesse batendo ponto no ponto celestial, dizendo: estou quites com os céus, e vai vivendo uma vida que quando chega num certo momento, você virou mais telespectador do que adorador. Você virou mais frequentador de culto do que participante de um culto. Você virou mais alguém que está vindo dia após dia para o culto, mas não participa dele. E nesse encontro, Felipe, você não poderia pregar uma palavra mais branda? Me desculpa, eu não sou o pastor da igreja, eu não estou disciplinando a igreja, Deus me livre. Eu estou pregando o que o Espírito moveu no meu coração para pregar. Eu preciso te dizer que você precisa ter um encontro de novo com Cristo. Felipe, eu já sou crente há 20, 30 anos. Querido, não adianta você ter um encontro com Cristo há 30 anos e passou disso e não tem mais um encontro com Ele. A cada dia você precisa aceitar Jesus de novo, porque salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é um dia a dia, é igual a santificação, é dia após dia, lutando para se santificar, lutando pela salvação. Não é porque você levantou a mão uma vez e disse: eu quero Jesus, que pronto, acabou, seu nome foi escrito com caneta de ouro. Querido, se você não preservar a tua santidade, a tua comunhão com Deus, se a trombeta tocar, você fica. Rios de águas vivas fluirão de dentro do teu interior. Apocalipse capítulo 22 diz: e o Espírito diz: vem. Quem ouve diz: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça o quê? A água da vida. A água da vida está aí para você, e é de graça. Mas é necessário querer, é necessário que você queira, é necessário que você entenda que você precisa. É necessário que você perceba que você precisa dele. Que a água que Jesus está falando é a presença do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Que não dá para viver sem ela. Não dá para viver sem ele. Você pode viver sem um pai, você pode viver sem marido, você pode viver sem seu filho, você pode viver sem emprego, mas viver sem a presença seria insuportável. O que nos torna a nossa estadia na terra um pouco confortável é saber que o Espírito processa em nós todos os dias. Labando remite ao céu. A identidade do céu dentro de mim, quem processa é o Espírito. O desejo de me santificar e de buscar a Deus a cada dia, quem processa é o Espírito. E o texto diz: o meu povo abandonou a mim rios de águas vivas para buscar aquilo que não satisfaz, cisternas rotas. O Espírito brada nessa noite dizendo: existe uma fonte disponível para você, mas existem barreiras que estão prendendo que o rio de Deus flua de dentro do teu coração. Fica de pé que meu horário já está acabando. Jesus conversa com a mulher, e quando Jesus diz que ele tinha rios de águas vivas para ela, Jesus então toca na ferida do problema da mulher, quando revela que ela tinha 5 maridos. E quando Jesus revela que ela tinha 5 maridos, ela percebe que Jesus não era um judeu comum, era um profeta. E nesse momento Jesus revela o terceiro ponto da mulher. A primeira necessidade da mulher que Jesus expôs foi que ele expôs a sua impureza. O segundo ponto que Jesus expôs da mulher era a necessidade que ela tinha de ter fontes de águas vivas dentro dela. E o terceiro ponto que Jesus expõe era o desejo que ela tinha de adorar em espírito e em verdade.
Era o desejo que ela tinha de entender o que era a adoração verdadeira. Filipe, por que você está falando isso? Porque ela poderia perguntar qualquer coisa para Jesus, quando ela percebe que Jesus era profeta, mas ela pergunta a respeito da adoração. E esse é o texto em que nós lemos, quando Jesus explica para ela que, primeiro, a adoração não está ligada em espaços geográficos. Segundo, a adoração não está limitada a datas nem prazo de validade. E isso tem sido a realidade nesse período que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque quando fecharam as portas da igreja, não fecharam o coração dos crentes, porque dentro de cada lar existia uma chama flamejante de corações adoradores que estavam cultuando, servindo ao Senhor Jesus. Fecharam os templos, disseram não pode frequentar, mas dentro da tua casa ninguém pode mandar, porque lá existe a chama flamejante do Espírito Santo. Pode tentar calar a boca do pastor, pode tentar calar a boca da assembleia, a boca da presbiteriana, da quadrangular, mas ninguém cala a igreja santa, lavada, remida, glorificada. A noiva do Cordeiro é imaterial, é intangível, você não toca, é a congregação de todos os santos reunidos. Ninguém consegue deter um barar da igreja. A mulher pergunta, mas como é que eu devo adorar? A Jesus diz, em espírito e em verdade. Porque a adoração tem que ser sincera, a adoração tem que ser verdadeira, a adoração não pode ser fingida. Quando Jesus fala em espírito e em verdade, o texto de João 17:17 diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que ele está dizendo? A adoração que eu quero é em espírito e na palavra. Porque se não estiver fundamentada na palavra, é só oba-oba. Se não estiver fundamentada na palavra, é fogo de palha. Se não estiver fundamentada, alicerçada, sacramentada no que diz as Escrituras, não é uma adoração verdadeira. Filipe, mas o que é adoração? Adoração não é o que o irmão está fazendo, tocar. Não, adoração não é o que a gente faz de vez em quando, cantar. Também não. Adoração é muito mais do que isso. Adoração vai falar de um estilo de vida que nós decidimos ter quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu vivo adoração, eu respiro adoração. Alabando, remite o céu. Eu vivo adoração. Você entende o que eu estou falando aqui? Quando eu estou com minha esposa, eu estou em adoração. Quando eu estou com o Filipinho no colo, com 6 meses, babando, eu estou em adoração, porque eu estou educando meu filho. Isso também é adorar, é glorificar ao Senhor. Tudo aquilo que é para a glória de Deus é adoração. Quando eu estou lendo as Escrituras Sagradas, eu estou adorando. Quando eu estou de joelho, orando, falando com o meu Deus, eu estou adorando. Mas quando eu estou indo para o templo, cansado, desmotivado, se querendo ficar em casa, eu estou dando um brado para o céu, dizendo, eu te adoro mesmo assim. Quando eu decido ir para a casa de Deus, eu estou dizendo, eu vou e estou em adoração. Quando eu estou com os meus problemas batendo na porta, mas eu não desisto do céu, eu estou adorando com a minha vida. Quando eu digo não para o pecado, quando eu digo não para a impureza, quando eu digo não para aquela mensagem que chega e digo não, não digo não, eu estou dizendo, eu decido viver em adoração. Quando eu pego meu violão e começo a tocar cordas musicais, eu estou adorando a Deus. Quando os irmãos começam a cantar dentro da igreja, nós estamos adorando. Adoração é prosquinel, é prostar. Adoração é adorar, vem do latim, é aquilo que sai de dentro para fora. Adoração é rastejar-se ao chão, reconhecendo a soberania de alguém que é superior a mim e a você. Nessa noite eu te convido a adorar aquele que é dono do céu e da terra. Eu te convido a quebrar todos os paradigmas que você tem colocado, dizendo, não dá para glorificar com a máscara. Eu me esqueci de como é que adora.
eu estou com vergonha de quem está com a minha direita e minha esquerda. Simplesmente esqueça de tudo que você está vivendo e simplesmente abra sua boca para praticar um dos itens da adoração, que é levantar a sua voz em adoração ao trono, rendendo graças, dizendo: Tu és santo, 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 Tu és santo. Baixo, remite o céu. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, há muito tempo ele esperava aquele encontro me ausentar. Ao meio-dia, ninguém me enxerga, ninguém está vendo, mas Jesus está vendo e está dizendo: estava só te esperando. Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões. Se existe alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, ou existe alguém aqui que ainda não tem uma aliança com Cristo, ou alguém que se desviou nesse período de pandemia, esqueceu da fé e quer reatar a aliança com Cristo, eu quero te convidar a orar com a gente aqui na frente. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que quer Jesus, eu quero orar com você. Levante a sua mão ou se dirija aqui à frente, eu quero orar com você. Tem alguém que decide entregar a sua vida para Jesus, alguém que quer reatar a aliança com Ele. Cristo te espera, Cristo te espera, Ele te dá mais uma nova oportunidade. Venha a primeira vida para Jesus. Jesus te esperava, há muito tempo que Ele te esperava, filho. Vem, sinta o abraço do Espírito Santo. Ele te ama, Ele te chama, Ele tem projeto na sua vida. Vem para Cristo, vem para Cristo. Ele está te dando mais uma oportunidade nessa noite, Felipe. Eu sou crente, mas eu fraquejei na fé durante esse período. Vem cá, eu quero orar com você. Ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Faz parte da natureza humana, altos e baixos. Quem sou eu para falar e apontar o dedo para os meus irmãos? Sou tão pecador, estou aqui por conta da graça. Vem cá, eu quero orar por você. Há muito tempo Ele te espera na beira do tanque para dizer: eu tenho projetos contigo, querido. Eu tenho um projeto na tua vida. Você pode fugir do olhar do homem, do meu você não foge. Eu tenho para labando, remite ou fácia, labrada com menchoro, benega e assé. Tenho um projeto contigo, vem. Vem, estou te dando mais uma oportunidade, vem.
Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, te apresento esse filho, Pai, que decide voltar a se entregar, reatar uma aliança contigo. O Senhor é Deus poderoso que perdoa pecados. Se não fosse a tua graça, não estaríamos aqui, mas é o teu amor que nos comprou, é o teu amor que nos constrange, é a tua graça que nos redime, é a tua graça que nos perdoa. Se não fosse o teu amor, não estaríamos aqui. Pai, dá um abraço no teu filho, escreve o nome dele no livro da vida. Pai, ajuda a superar, ó Pai, as dificuldades do dia a dia, ajuda a enfrentar o mundo, ajuda, ó Pai, a enfrentar as dificuldades do dia e a permanecer na tua casa. Por mais que o mundo tente, ó Pai, fazer com que os crentes fraquejem na fé, que o teu Espírito nos dê um abraço de força, que as águas do teu Espírito fluam de dentro do nosso interior, que o fogo nunca se apague no nosso altar, que a tua graça nunca se afaste da nossa vida. Cobre-nos debaixo do teu sangue, Mestre, nos guarda debaixo da tua potente mão, nos protege porque somos carentes do teu Espírito, nos guarda em nome de Jesus de Nazaré, amém.